Vai começar a história e a força cultural dos vaqueiros de Cedro, Pernambuco, na TV Sua Live. Direção e produção, Cleidson Romão. Não perca! É hoje, TV Sua Live, cinema, documentários. Vai ser um prazer. Muito prazer. Sejam todos bem-vindos a Cedro, Pernambuco, terra de um povo aguerrido, terra de um povo trabalhador, terra de muitos vaqueiros, vaqueiras, povo que traz na sua essência as lutas e transforma todas em um grande sucesso. Aqui você irá conhecer a história e a força cultural dos vaqueiros cedrenses. Hoje a gente está aqui na cidade de Cedro, Pernambuco, né? Falando com o nosso amigo Aloysio Cidrim, mora aqui na nossa região, lá no Mameluco, né? Ele que viu acontecer as primeiras vaquejadas da nossa região, né, Padre Aloysio? Viu acontecer as primeiras vaquejadas. Era criança e menino. Pois é. Era menino, tinha, não lembro, era pouco. Começou a 50, primeiro, a vaquejada que houve. Oswaldo Luciano Barro Padre Zé Coelho, viram a da Serra. Com a da Serra, o padre chamou para fazer granito. Fizeram 2 anos, aí o padre foi-se embora para o Rio de Janeiro, porque eu digo não. Mas aí tudo Então, senhor Aloysio, o que é que você acha da vaquejada em si? Qual foi a influência dela para o desenvolvimento do comércio da cidade de Cedro e da nossa região? E para todos nós que vivemos, nascemos, já estamos aqui há várias gerações, né? Você é uma figura viva, né, que pode nos representar muito bem como vaqueiro, como cidadão cedrense também, posso até se dizer assim, não é verdade? Então, assim, qual a influência da vaquejada, desde as primeiras até o dia de hoje, qual a influência para o nosso município, do crescimento econômico? Com certeza melhorou, eu acho que só teve melhora. Com isso que houve lá em Granito, aí vieram para o Mameluco, começou as primeiras e deu continuidade. Vaqueiro era vaqueiro, criador, trabalhador, agricultor. Isso era como meu pai fazia, tia filho e todo mundo. Era vaqueiro, agricultor, tangedor de tropa de burro, papai tinha. E deram continuidade na vida. E continuou eu na pista, era o mesmo vaqueiro do mato. Só tocava de cavalo. Que antes era, e deu continuidade até hoje. Fui vaqueiro de mato, de pista, fomos campeão, tem um monte de troféu lá em casa, é a prova, né? E hoje continua. Eu acho que foi primeira, desenvolveu muita coisa. Deu tudo de bom. Então, assim, a vaquejada foi, né? O vaqueiro foi, o início da colonização da nossa região e o desenvolvimento, e continua sendo. De alguma forma, a gente é envolvido nesse meio do vaqueiro, né? Continua. Tanto eu ganhei festa, fiz festa, ganhei festa fora, como fiz 25 vaquejadas grandes na minha região. Meus pais fizeram 22 ou 23. E eu fiz 25 grandes. Lá no Mameluco e aqui na região, e agora cresceu. Hoje estão lá em cima, mas continua. E vai em frente, se Deus quiser. Tudo de bom. Você acha que quando acontece esse tipo de evento, melhora a economia do lugar ou piora? Tu é doido, meu amigo. Uma vaquejada dá dinheiro na região. Quanto de barraca tem, quanto de gente tem ali ganhando. É assim ou não é? Trabalhando e ganhando. Vem um se divertindo e o outro ganhando. Nós trabalhávamos a semana toda, em fim de semana se divertir. Era assim toda a minha vida e hoje continua. Trabalha a semana, fim de semana se diverte. Pronto, muito obrigado, Padre Aloysio. Tudo de bom. A cultura do vaqueiro, sobretudo da nossa região, da cidade de Cedro, Pernambuco, é uma cultura que vem desde das fundações de Cedro, né, da sua colonização, até os dias atuais, né? Hoje a gente tem uma diversidade de modalidades, tanto na pega de boi como na vaquejada. Então, assim, além da cultura, né, temos vários esportes que se desenvolveu ao longo dos anos dentro dessa nossa cultura. Aqui com o seu Luiz Romão, mais popularmente conhecido como Milton.
né, na cidade de Cedro, Pernambuco. Um dos comerciantes há mais de 30 anos aqui mexendo com indumentárias e arreios de vaqueiro, né? Meu pai. Pai, qual a influência do vaqueiro no nosso meio, você como comerciante? A influência do vaqueiro aqui no sertão é muito importante porque aqui a pecuária nasceu do sertão, por causa que quando começou a descoberta do vaqueiro aqui no sertão foi pecuária e a criação de gado, de bode e plantação de cereais. Aí surgiu isso tudo de uma vez só e foi quem criou a comunidade toda, o pessoal todinho foi através do gado, do bode e o vaqueiro, que fez tudo, desbravou isso tudo aqui nesse sertão, foi esses daí. E aí quando veio a descoberta desse cedro aqui, foi um lugar que foi a capital do milho aqui, deu muitos cereais. Aqui foi um lugar muito bom antigamente e hoje vem crescendo, todo o tempo vem crescendo cada vez mais, está bem controlado, bem direitinho, bom demais. Houve 6 anos de seca aqui, mas nós atravessamos e a pecuária foi quem sofreu mais, mas venceu. E aí é o seguinte, através dos couros, eu faço essa movimentação trazendo couro de Cabaceira, da Paraíba, e de Cachoeirinha, Pernambuco, e de Tucano, Bahia. A sola vem de lá e o couro do bode. Aí eu vou trabalhando, fazendo algumas peças e vendendo vendendo chocalho, sela, bota, bride, toda ferramenta você tem aí, machucar e tudo, chapéu de couro é feito aqui mesmo no sertão, no Alto Sertão. Isso aqui é feito aqui também no sertão, aqui ó, luva de vaqueiro, tem perneira, tem cangaia, tem tudo. E aí, tá indo, ó, uma bota dessa aqui, ó, feminina, muito bem arrumadinha, é muito procurada. Então o vaqueiro foi importante. O vaqueiro foi muito importante. E continua sendo importante. O vaqueiro foi importante, continua sendo importante. Quem faz tudo pelo homem da cidade é o vaqueiro. E aí, Dodinha? Então ele ajudou a gerar a economia, o desenvolvimento do cedro no passado e continua desenvolvendo. Por exemplo, tem vários arreios e indumentários aqui que são fabricados na região, digamos assim, né? Alguns artesanatos também são fabricados na nossa região, quer dizer, muita mercadoria vem de fora, mas também tem muita coisa manuseada e fabricada pelo povo da nossa região. Né? Mas como comunidade, eu acredito que acaba que envolvendo, né, toda a população de um modo geral, porque quem não é vaqueiro tem um parente que foi ou que é, então de alguma maneira envolve toda a população. Valeiro, quem era o vaqueiro da sua época? Qual era a influência do vaqueiro e a contribuição dele para a sociedade? A contribuição dele para a sociedade, ele era um homem, primeiro precisava ser honesto, que tudo tem honestidade na frente, se não tiver não funciona. Ele tinha que ser um homem honesto, ele tinha que ser um homem cuidadoso, ele tinha que trabalhar muito. O vaqueiro trabalhava, hoje não é brincadeira, o vaqueiro trabalhava muito, em termos de vaca não perder, em termos de achar uma vaca de fosse quem fosse. Ele pegava o bezerro e assinava com o mesmo sinal da vaca, sinal de orelha, para que não tivesse roubo de outros. Ele, onde ele passasse, que ele visse um benefício de uma reis ou de qualquer coisa, ele fazia sem saber para quem, não queria saber quem era o dono daquilo, ele fazia o benefício. Se uma reis saísse de uma fazenda para outra, eles tinham que segurar ela e avisar para o dono que o gado tinha as rebeiras do S, do Z, do 4C, de tudo quanto era coisa, tinha a rebeira que era colocada da perna do lado esquerdo
E pela rebeira ele sabia de onde era o gado. Numa ocasião, eu peguei 10 novilhotas rodando aqui nas estradas. E elas tinham a rebeira do cabrobó. E chegou o tempo de botar o gado na serra e eu botei elas junto. E espalhei o ferro para o lado de lá. E aconteceu que chegou os donos do gado, trazendo o cavalo ferrado, as caretas ferradas, tudo ferrado. O dono do gado sou eu, quer dizer, ele provou. Levei para a serra, peguei o gado e entreguei a ele. Levaram o gado de volta. Então, o vaqueiro tinha que fazer essas coisas, por ele e por os outros. E o que ele fazia no dia a dia, na sua labuta? O que ele produzia do modo geral? Quem era ele? O que ele produzia para a nossa sociedade e para o desenvolvimento da cidade? Olha, o vaqueiro ele tinha que ser primeiro um agricultor. Já era uma produção. Segundo, produzir leite. Ele era o tirador de leite da fazenda. Terceiro, o que eu já falei em boi, que era uma poupança. Ele tinha que produzir tudo isso para que ele ganhasse. Que se ele não produzisse como os de hoje, ele não ganhava. Pois é, ele era responsável por produzir o leite. Produzir o leite. A galinha, o ovo, o milho, o feijão. Na época se falava muito da momona, do algodão. Era muito produtiva nessa região. Também tinha também aqui a produção do couro, né, que tinha os curtumes da região, aqui, que hoje não existe mais. Né? Então, assim, hoje, quando há inverno, aqui é uma região muito produtiva, muita gente lá fora não conhece, não sabe, que aqui o gado engorda na caatinga. Né? A caatinga é medicinal para o gado, do modo geral. Né? Valírio, eu quero agradecer, né, você ter nos recebido aqui na sua residência, eu fico muito grato, que Deus abençoe você. E quero lhe dizer que isso é muito importante, né, para a nossa sociedade e para nós de modo geral. Obrigado. A vaquejada de cedro, ao longo dos anos, vem se desenvolvendo de maneira positiva. Temos vários parques de vaquejada aqui, como o Parque Miguel Rufino, o Parque Ronaldo Leandro, o Parque do nosso amigo João Delcio. Então, assim, tem uma diversidade de parques, né, que já tem aqui em nossa cidade. Aqui também é realizada algumas pegas de boi, como a pega de boi de nosso amigo Geraldo Dudu, né, de Ronaldo. O que você acha, você como família de vaqueiro, qual foi a influência do vaqueiro para o nosso município? No meu ponto de vista, o vaqueiro foi de grande importância, porque ele, além de ser vaqueiro, ele também é o homem do campo, ele é o homem que planta, é o homem que produz, é o homem que doma, é o homem que faz um serviço pesado, de muita coragem, e ajudou muito para nosso cedro, porque aqui o início do cedro não tinha empresa, ele não nasceu de empresa, ele nasceu da agropecuária, né, do campo, do homem valente, que tem a coragem de fazer todo serviço pesado, o vaqueiro faz. E ainda faz por prazer, ele faz um serviço mais arriscado, e ainda com muito prazer, que ele se arrisca toda hora e para ele é a maior festa, né? A gente tem que ter essa consideração, a bravura do vaqueiro. Os vaqueiros eram quem amansava o rebanho do Cambuí para ir buscar mercadoria em Caruaru, Cabrobó, Juazeiro. Então, Petrolina. A nossa região aqui, há 100 anos atrás, era uma região de muita criação, porque no Mameluco tinha 3 curtumes. Aí a produção de couro era transportada para Juazeiro em lombo de animal, tinha as tropas de burro, de meu bisavô, dos mais velhos, Luiz Luciano tinha, de senhor Cidrim tinha. Esse pessoal transportava a sola para fora e trazia mercadoria para a região. Porque aqui produzia farinha, produzia sola, que outras regiões não produziam, porque gado na época também já era muito caro. Aí só era produzido nas regiões que tivesse mais pasto, mais condições de criar, né? Aí trazia outras mercadorias que faltavam para a nossa região. E quem fazia isso eram os homens do campo, é o vaqueiro, é o homem que enfrentava tudo. De dia e de noite, porque você veja só, você
carregar uma tropa de burro aqui no Mameluco de tarde e escurecer em cima da serra e você ter que tirar aquela carga, piar os burros e se tivesse chovendo tinha que lonar toda a carga para amanhecer o dia do Juazeiro. É serviço pesado, pai. O povo de hoje não aguenta não. Não é de vera? A missa do vaqueiro de Cedro, além de envolver toda a comunidade, todos os vaqueiros, ela também traz seus valores culturais, né? É ali onde eles expressam sua fé, é onde eles entendem que há um respeito entre si. Eu construí a primeira estátua em homenagem a um vaqueiro de Cedro, em Cedro, né? E foi a estátua João da Cruz, que fica no sítio, em frente à casa dele, no sítio Quina-Quina. A segunda estátua foi a de seu Zé Preto. A mesma também fica em frente à sua casa, no sítio Amolá. E para mim é uma honra ter feito as duas estátuas em homenagem a esses dois grandes homens que, além de tudo, eram grandes vaqueiros, grandes figuras importantes para essa cultura tão rica, tão forte e tão representativa para o nosso município, que é a cultura do vaqueiro. Você é uma figura da nossa cultura que representa os repentes, as toadas. Qual a importância dos repentes, das toadas no meio do vaqueiro? O aboio no meio do vaqueiro é como se fosse uma diversão para ele, porque o aboio ele está intimamente ligado à questão religiosa. O aboio ele surge dentro do contexto da cantoria de viola. E os cantadores de viola antigos, eles eram da zona rural, eram pessoas rurais e que viviam na lida com o gado. E essa cultura ela veio passando de geração para geração até chegar aos aboiadores, porque o trabalho do aboio, para a história, ele é recente, ele inicia na década de 70 com os poetas alagoanos, final de 1969 para 1970, e chega até hoje com outra bagagem, e com outras características, mas dentro do contexto elementar da vida do vaqueiro. Então, o aboio, quando se fala em aboio hoje, ele não é só o aboio. Ele é o aboio, é o forró, é a cantoria, e isso para os vaqueiros é uma grande alegria, e é como se eles estivessem ali numa confraternização, uma coisa comum entre eles. E não deixa de mexer muito com as nossas emoções, né, Cícero? É um motivo de muitas vezes os vaqueiros, eles se motivam pelo arrepento, pelo aboio, né? Eles veem naquela cantoria, né, um motivo a mais para enfrentar a lida da labuta do dia a dia. Cícero, eu queria lhe fazer mais uma pergunta. O que representou a figura de seu pai para que ele envolvesse nesse mundo de cantorias e de vaqueiros? Veja só, Gleidson, eu nasci numa região rural, né? Aqui mesmo na região rural. E eu aprendi com meus pais, porque além de mim tem mais outro irmão, mas eu sempre tive com meu pai, eu sempre fui apaixonado pelo o trabalho rural. E ele me ensinou isso através do rádio. Eu era criança e lá em casa tinha uma radiola, e do tempo de radiola, né, porque a turma de hoje não conhece, e nessa radiola só tocava os discos de aboiadores famosos da época. E isso me inspirava. E 4 horas da manhã a gente assistia programa de rádio. Ele levantava para tirar o leite e eu ficava com o rádio ligado. E eu via aquilo e eu dizia, eu acho que eu tenho condições de fazer isso daí. E ficava inventando, ficava cantando com as vacas, com as galinhas no terreiro, na escola. E foi disso que surgiu a ideia desse trabalho voltado para a cultura do vaqueiro. Então, assim, essas coisas que estão relacionadas à cultura, ela vem com a gente, ela nasce com a gente vai só desenvolvendo ao longo do tempo. Então, o meu pai foi importante nisso, até porque se ele não gostasse de cantoria, eu não tinha gostado de cantoria. Se só oferece um gibão, eu vou dizer de repente, é camisa que ele usa pra correr, um boi valente, pra ele vale um
tesouro e não dá seu gibão de couro no terno do presidente. Oi, já o traz as perreiras, já o trazendo as perreiras, muito bela. É a calça que ele usa, é mega linda e singela, pra defender o seu corpo dos espinhos da favela. Quando traz o guarda-peito nessa bela ocasião, é o símbolo mais bonito dessa nossa profissão. E dentro da luta vaqueira, quando ele vai na carreira defender seu coração. Ei, trabalha a fim de subir cada vez mais. Tem hora que eu fico pensando como foi que ele arranjou essa tradição. Teve até uma vez que eu levei ele com 13 anos para a festa do vaqueiro. Na segunda-feira nós estávamos acabando e ele disse: ó, pai, vai não diga a ninguém não, mas eu ainda vou cantar lá no Parque de Jacó. E foi. Gostou, mas foi. Ainda hoje ele vai. E hoje está cantando aqui para nós, rapaz, seu Zé Preto. Tem até uma história, uma vez que estava para a festa de Jacó, seu Zé Preto descia para casa uma hora dessa, passava lá em casa, ele brincando com um cavalinho de pau, dizendo: seu Zé Preto, ele disse: engorda o cavalo. Ele dizendo: para nós ir para a festa de Jacó, né, seu Zé? Ele pequeno, criancinha. As coisas dele. E eu tenho um grande prazer, ó, essa festa que foi fundada, eu agradeço a seu Zé Preto, que trabalhou muito mais. Eu trabalhei mais Manecá, que chegou no bastidor, está com um século, que meu avô chegou no bastidor. Ele sem nenhum tostão, morar no ranchinho de pai, com 3 filhos. E deixou aí o meio mundo de coisa aí para a família hoje. E tem esse bisneto dele, que é desse jeito. Eu descobri depois de 80 para cá, porque meu pai e minha mãe queriam que eu aprendesse a ler e escrever. Para mim, o que eu achava bom era estar cavalo num cavalo e tangendo gado. Não tinha leitura, mas eu descobri de 80 para cá, se eu tivesse aprendido a ler, eu era rico. Eu tinha arrumado as coisas à vista. O que hoje eu tenho uma coisinha, mas agradeço a esse moço aqui, porque ele trabalhou muito e me ajudou. E sempre ele está para frente. Eu já estou no fim, mas ele, se Deus quiser, ele vai chegar onde ele quer. Se Deus quiser, primeiramente. Até aqui, os nossos antepassados transportaram esses valores culturais com muita bravura. E agora é com vocês, novas gerações.